Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Vânia Benevelli, eu sou fundadora do Instituto Oyatubi de Cultura e eu estou passando aqui para poder falar sobre uma das obras do PAS, o UNB, da Universidade de Brasília, que é uma obra fabulosa. Mas antes de qualquer coisa, para receber as nossas notificações, os nossos vídeos novos, siga a gente aqui no canal do YouTube, clica aqui no sininho e já ativa essas notificações, ok? Além disso, siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, @instituto.oyatubi. A obra que eu escolhi hoje para vocês é em especial de uma autora nigeriana fabulosa, que é a Chimamanda. Talvez dos escritores africanos, o que a gente tenha mais tido contato, assim, já de cara, seja a Chimamanda. Ela tem várias obras publicadas aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, e uma das obras dela foi uma TED, foi uma palestra, vamos pensar assim, e que serviu de referência para a matriz do PAS 1, que é a obra O Perigo de uma História Única. E o que eu acho muito interessante da gente pensar nessa fala dela, inclusive, gente, fazendo um adendo aqui, essa obra vocês conseguem encontrar com muita facilidade na internet, porque realmente foi uma fala dela, uma reflexão dela, uma conferência rápida dela sobre essa história única que é contada, em especial sobre os países africanos, sobre o continente africano. E isso acaba refletindo também na nossa forma de olhar a história de muitas outras nações. Quem é que conta a história? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Vamos pensar assim. E as pessoas contam com o foco narrativo naquilo que elas desejam considerar, colocar. É importante da gente pensar nisso. Voltando a falar da Chimamanda rapidinho, vamos aqui para algumas colinhas, né? A Chimamanda é uma nigeriana maravilhosa, muito conhecida aqui no Brasil. A autora de Hibisco Roxo, por exemplo, que é uma obra preciosa, de Americana também. Por sinal, eu conheci a Chimamanda por meio da obra Americana. Foi muito fofo eu receber um convite de uma banca de TCC em que a estudante estava terminando de fazer o curso de História e relacionou a questão da África, dos africanos no Brasil. No Brasil não, desculpa, na América. Gente, tô dormindo, né? Na América, né? Nos Estados Unidos. E a obra Americana trata exatamente disso. Então foi assim que eu comecei a conhecer a escrita dessa autora espetacular. A Chimamanda é uma autora muito nova. Ela tem 45 anos e, assim, é de um fôlego literário e, ao mesmo tempo, de uma criatividade, de uma criticidade imensas. Então, as obras dela, de modo geral, são obras maravilhosas de serem lidas dentro daquilo que é a estética da literatura, mas sobretudo naquilo que é a estética de se pensar a criticidade, o papel da literatura formando a criticidade do leitor. Voltando à obra do PAS, da matriz do PAS, a gente tem aí O Perigo de uma História Única, e ela, como uma grande contadora de histórias, começa nas 2 primeiras páginas escutando a fala dela da infância, escutando a história dela da infância, que eu acho que é bem interessante da gente pensar. Ela traça exatamente um retrato, uma linha temporal da família dela e depois do caminho dela estudando fora da Nigéria e, consequentemente, sendo o lugar dela de fala aquele que conta a história da África. Olha que bacana. Por que eu tô falando desse storytelling da Chimamanda? Ela vai colocando aqui, nas 2 primeiras páginas, que ela sempre foi uma leitora precoce, que ela começou a ler muito cedo, que ela começou a escrever muito cedo e que, sem dúvidas, isso aguça a curiosidade dela por saber as várias versões e, obviamente, saber o foco narrativo de quem conta a história. E aí um ponto bem interessante que ela coloca no finzinho da primeira página,
que a família dela era uma família muito tradicional, convencional, de classe média, então tinha alguns recursos, e que a família dela ajudava famílias menos abastadas, com roupas, com alimentos e tudo mais. E quando ela foi conhecer a família, a família como um todo, de uma aldeia que tinha uma família que a família dela ajudava, que era a família de Fide, ela se assusta com a criatividade, ela se assusta com a forma como essa aldeia, de modo geral, trabalhava. E aí, lá na página 2, em especial da versão que eu tenho, tá, gente? Lá na página 2, ela diz que ela ficou atônita, porque a única história que ela conhecia da família de Fide é que eles eram pobres. E que ela se surpreendeu quando ela percebeu que eles trançavam um cesto lindíssimo, porque tudo que ela ouvia falar da família de Fide era pobreza. Ela não ouvia falar da criatividade deles, ela não ouvia falar dos conhecimentos deles, dos saberes deles. E isso marca profundamente a autora, principalmente porque ela vai para os Estados Unidos para fazer faculdade e tudo mais. Ela estuda tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e ela passa a ser quase que um objeto de estudo também dos outros, porque nós temos aquilo que é um parâmetro, um padrão, um ideal do que seria o continente africano. Se a gente parar para pensar, e isso me chamou muito a atenção, principalmente pensando com os meus alunos nesse tempo todo de sala de aula, o que eles imaginavam que era o continente africano e o que é projetado nas redes sociais, nos noticiários sobre a África. E, gente, nós não estamos aqui minimizando as situações de conflito, as situações de violência que o continente africano tem dentro de vários países. Mas a gente tem um estereótipo, a gente tem um rótulo de que na África se tem fome, AIDS, HIV/AIDS, pobreza e savana para tudo quanto é lado. E o interessante dessa palestra da Chimamanda é que ela traz isso à tona, já no lugar dela de estudante em um país estrangeiro, e que as pessoas ficam assim: nossa, você conhece, você sabe falar inglês tão bem, como se na Nigéria não se tivesse o idioma inglês. Cabe ressaltar o seguinte: a Nigéria foi um país colonizado pela Inglaterra. Então, além do Yorubá e de tantas outras línguas que a gente tem ali de povos nigerianos, a gente também tem o inglês, a imposição do inglês aí, como uma língua oficial, por sinal, tá? E ela coloca até aqui vou ler esse trechinho para vocês porque eu acho muito viável. Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens, lindos animais e pessoas incompreensíveis, lutando em guerra sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Fala da Chimamanda aqui. Então se tem um estereótipo aí, e isso foi o que ela passou sendo uma estudante nos Estados Unidos, e como ela era vista por demais estudantes. Nossa, mas lá se tem escola para você vir para cá? Nossa, mas você fala um inglês perfeito? É a história que foi contada, não é a história que foi vivenciada. É importante frisar isso. E ela segue nesse parâmetro, trazendo isso à tona, com storytelling muito fabuloso, porque ela começa com a história de Fide, que era a família da Chimamanda ajudava, depois passa a ser a dela nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo ela também passa por situações bem interessantes quando, no meio da escrita, o professor fala: cadê a autenticidade africana? Gente, ela é africana. Tem coisa mais autêntica que isso? Simples assim. E, ao mesmo tempo, um professor que é estrangeiro falando: cadê a sua autenticidade africana? Alô? Eu acho que
ele precisa se tocar, né? Ela por ela mesma já era autenticamente africana, nigeriana. Então, assim, como que ele está exigindo isso dela se ela é africana, né? Então, assim, a gente para pensar nisso, a gente fica besta com essa situação. E aí ela continua dentro desse texto e ela frisa alguns pontos muito significativos. E dentre esses pontos significativos, chega lá na página 3 da minha versão e ela deixa muito claro uma frase que me chama muita atenção. É impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder. E isso me lembra demais um dito popular, né, um provérbio africano, que eu não vou me lembrar de qual região propriamente dita que fala exatamente isso, né? Enquanto a história é contada pelos leões, a gente não sabe qual é a versão das presas. Enquanto é contado por quem tem o poder, a gente não sabe qual é a versão do outro. Então, se a gente está falando disso aqui, quem conta a história da África, do continente africano, é quem detém o poder. E geralmente quem detém o poder foram quem detinha esse poder e quem detém ainda são os colonizadores, são geralmente os historiadores nessa perspectiva, e não o próprio povo que passa pela própria história, né? Então é legal da gente olhar isso. A gente escuta a história do outro, a história do africano, muito a posteriori, quando eles ganham espaços. E essa fala da Chimamanda, pela notoriedade dela aqui no Brasil, faz a gente repensar o que a gente vê nos nossos materiais didáticos, o que a gente vê nos filmes também, nas séries, nos documentários, na televisão, nas redes midiáticas de modo geral. Quem é que conta essa história? Essa história está sendo contada por quem detém o poder, e que geralmente é o povo branco que detém esse poder, a ideia de cultura, ou é do próprio africano, ou é de uma pessoa específica da cultura africana, de um determinado país da cultura africana. Então, é muito bacana de ter isso aos olhos da Chimamanda mesmo, de fato. E aí ela deixa isso muito claro, que ela fala, a África, sinceramente, a África é repleta de catástrofes, mas não é só isso. Há muitas outras histórias dentro da África que ninguém conta, porque não compete contar. Não convém contar aos olhos do colonizador aquilo que não é a violação no Congo, aquilo que não são as guerras civis, aquilo que não é a fome, que não é a miséria, que são as paisagens lindas e maravilhosas, né? Então, o que convém contar? Convém contar aquilo como o branco salvador, o colonizador salvador. Então é isso que aparece muitas vezes dentro dos livros didáticos, né? Então isso é muito bacana de se ver. E aí lá na página 5, que já é o finzinho da palestra dela, ela põe algo que eu acho que é muito, 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 muito legal. Ela deixa claro que assim, será que a minha colega de quarto, e se minha colega de quarto soubesse sobre Nollywood? A gente tem cinema africano, de forma gigantesca, por sinal, e a gente não sabe. E a gente sabe de Hollywood, mas a gente não sabe de Nollywood. Será que a gente tem noção, por exemplo, da ambiciosa trançadora de cabelos, que começou seu próprio negócio de vendas e extensões de cabelos? Os filmes são tão populares que são realmente os melhores exemplos de que os nigerianos consomem o que produzem. Ela vai colocando isso no finzinho. Ou sobre os milhões de nigerianos, outros nigerianos, que começam negócios e às vezes fracassam, mas continuam a fomentar a ambição. E ela vai trazendo tudo isso. Então, assim, por mais que se tenha 1000 situações catastróficas para se contar sobre a África, se tem milhões de outras histórias significativas para se falar das culturas africanas. Vamos frisar isso, né? Acho que é importante. E ela vai fechando aí o texto, colocando histórias, no plural, importam. Muitas histórias
importam. E ela fecha o texto deixando claro: eu gostaria de finalizar com esse pensamento. Quando nós rejeitamos uma única história, uma única visão, quando nós percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. Então, cabe a gente olhar esse texto da Chimamanda, tirando os nossos olhos aí de que somente aquilo que está num livro didático, ocidental, contada por um pesquisador, muitas vezes branco, com uma visão muito estereotipada do continente africano, que talvez tenham 1000 camadas aí para a gente olhar, que essas 1000 camadas importam e que a gente não está falando de verdade ou mentira nessa história, a gente está falando de focos narrativos distintos, a gente está falando de ampliar a nossa criticidade. Situação essa que a UNB exige dentro da prova do PAS, ampliar a nossa criticidade. Não é uma única história que importa, são as múltiplas histórias que importam. E isso faz com que a gente perceba também e que rompa também com alguns silenciamentos que a gente tem por aí e com as nossas visões muito estereotipadas, muito rotuladas, em especial ao continente africano. Então cabe a gente olhar para esse texto da Chimamanda com muito carinho, porque esse olhar dela é primoroso. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Espero que a gente amplie, não só para a prova da UNB, mas que a gente amplie os nossos olhares para essas múltiplas histórias de uma nação, de um povo, de um grupo, e que a gente amplie a nossa criticidade com isso, porque há um perigo de uma história única, há o perigo daquilo que é o rotular essa história única sem perceber as múltiplas facetas, a fractalidade de múltiplas histórias. Ok, gente? Um beijo grande no coração de vocês. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijão, gente!